Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu sou o pastor Klaus Marques, pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Arapiraca, e estamos aqui mais uma vez para gravar esse podcast maravilhoso, o Desperta Arapiraca. Hoje estou recebendo uma convidada especial, a nossa querida pastora Lisiane Tomás. Glória a Deus, Deus te abençoe de uma forma poderosa. Ela é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, mãe de 2 filhos, é isso? Três. 3? Três filhos. Tive que atualizar. Maria 3 Luísa, filhos. Nilaura e Benjamin. Muito bem. Ela é Master Coach e analista comportamental. Isso. Coisa boa. É verdade. Muitas tarefas. Muitas, graças a Deus. E é um prazer imenso Amém. estar aqui mais uma vez nesse podcast maravilhoso. E agora conhecendo você, muito obrigada pela oportunidade. Que Deus te abençoe e te honre. Amém. E eis-me aqui, vamos fazer o trabalho aqui nessa Arapiraca tão linda, Amém. né? Que o Senhor nos plantou neste lugar. Essa bela cidade, né? Eu É. sou oriundo de Arapiraca, mas morei muito tempo em Aracaju. 2017, eu retornei para essa terra maravilhosa e não quero mais sair. Não, também não. Deus está nos abençoando aqui. A minha família tem toda é de crescido. Arapiraca. Meu Sim. avô, mas foram para Maceió. Eu sou de Maceió, mas vim para cá por um convite de Deus e já estou aqui há 17 anos. 17 anos. 17 anos. No E instante também passa, daqui eu não né? quero sair, não. Amo Arapiraca. Muito Amo bem. demais. Então vamos conhecer melhor, né? Muita gente já conhece, é a nossa querida pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, mas agora uma oportunidade para apresentar as pessoas. Tá aqui o meu pequenininho vai ficar aqui no meu colo, vai ficar quietinho, né? Muito Vai. bem. Agora tem que diminuir aqui, ó, o volume. É bom assim. Filho de pastor é assim, É, já faz filho de parte do pastor. ministério. Prega com o microfone na mão e com o filho no colo, né? É isso mesmo. Muitas vezes eu fiz isso, viu? Eita. Muitas vezes. Muito bem. Então, nós temos a alegria muito grande de estar começando mais um episódio do nosso podcast e, com certeza, Deus vai falar de uma forma poderosa, através de algumas perguntas que eu separei aqui para que a gente possa estar fazendo e, com certeza, vai servir de grande edificação para todos que estão nos assistindo. Eu separei um tema aqui muito interessante que fala sobre a postura do cristão diante do mundo. E eu queria fazer uma leitura aqui no texto bíblico, na verdade 2 textos bíblicos. Eu vou pedir até para você me ajudar. Me permita chamar de você. Tá, Né? fica à vontade. Eu quero ler aqui em 1 Pedro 2, e o versículo 12. Eu te peço para ler em João 17, Eita, verso só? 15. Te Só passo já a estou- Bíblia. Pronto. Deixa eu ler aqui. 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 12, que diz assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Um texto maravilhoso. Vou pedir por gentileza, É pastora, para ler para nós aqui João capítulo 17 e o versículo de número 15. Porque João 17 e o versículo 15 são versículos que baseiam, que norteiam esse nosso diálogo sobre o procedimento de um cristão diante do mundo, né? Ok. Esse é muito bom. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. É esse? Isso. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Amém. Só isso? Muito ou- bem. É apenas isso mesmo. Pronto. Nós não somos desse mundo. E a oração de Jesus é: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, tanto esse texto de 1 Pedro que nós lemos sobre o comportamento exemplar diante dos gentios, que os judeus convertidos deveriam se portar de uma forma santa, para que ninguém viesse questionar a fé deles, também Jesus, em João 17,15, fala sobre o nós estarmos no mundo e, mesmo assim, nós nos somos. livrarmos do mal. Isso. Nós somos do mundo, né?
Eu acredito, pastor, sinceramente eu falo muito sobre isso. Tem muita gente que fica chocado comigo quando eu falo sobre religiosidade. Sim. Porque religiosidade, ela não vai levar ninguém à salvação. Na realidade, foram os religiosos que mataram Jesus. Sim. Foram eles que pediram a morte, foram eles que planejaram. Foram os saduceus, os fariseus, todos eles sabiam da palavra, mas nenhum as tinha no coração. Então, quando eu vejo esse tema, que também é muito importante, eu não vejo como vestes, eu não vejo como cabelo, eu vejo como caráter. O que Deus pede do cristão para se diferenciar é justamente no seu comportamento, e comportamento vem de caráter. Porque são as minhas ações. Exatamente. Então, Deus não está falando... É claro que tudo na Bíblia, ela fala com ordem e decência. Então, nas vestes, eu preciso ter ordem e decência. Até porque eu brinco na igreja dizendo que a igreja e nenhum outro local, nem redes sociais, como é que eu posso chamar aquele ambiente que vem? Açougue. Sim. Né? Você está mostrando carne. Mostrando as carnes, né? E eu brinco muito, quem me conhece já sabe que eu brinco muito, mas eu vou pregando falando isso. Então, o que vai me diferenciar do povo do mundo, né, é justamente o meu comportamento, o meu caráter. É isso que Jesus quer. Porque muita gente acha que é só sobre vestes que ele está falando. Não. Porque até porque naquela época, Jesus ele se vestia praticamente igual aos demais. Isso. Era tudo uma túnica. Era uma sociedade bem religiosa, Exatamente. Né? Era tudo uma túnica. Não tinha diferença nas vestes, mas tinha diferença no comportamento. Hoje, o que precisa mudar e o que o cristão precisa entender, que a religiosidade, ela mata. Ela já afastou muita gente da igreja. E muita gente que vai me ouvir vai compreender e vai entender do que eu estou falando. Eu conheço muita gente que fala comigo dizendo assim, eu me afastei da igreja. Se frustrou com pessoas, né? Por quê? Porque pedia algo que eles mesmos não faziam. Ou seja, religiosidade. Né? A religiosidade afastou muita gente da igreja. E o que eu entendo sobre isso é que o que a Bíblia pede é comportamento, caráter. Que o seu caráter, que o seu comportamento, que o seu proceder seja diferente das pessoas que não confessam a Jesus como Senhor e Salvador. Para que resplandeçam como astros no meio da escuridão. Exatamente. Quem é você quando o teu pastor não te vê? Quem é você? Eu falo sempre isso. Nós estamos fazendo uma série de mensagens sobre família, porque um dos meus ministérios é restauração de famílias, até pela minha história, o que eu vivi. E uma das coisas que eu mais tenho dito é quem é você quando a sua mulher, quando o seu esposo, quando os seus filhos, quando o seu pastor não está? Como é a tua conversa? Como é o teu proceder? Exato. Quais são os teus pensamentos? No militarismo, a gente chama isso de disciplina consciente. Quando ninguém está observando, mas você sabe que tem que cumprir com o seu dever, né? Com a sua missão. Exatamente. Você não precisa estar 24 horas sendo vigiado por pessoas para manter a sua boa conduta, o seu bom caráter. Você só precisa entender que o Deus dos céus, ele não dorme. O que diferenciava Jesus dos fariseus? O que diferenciava Jesus dos saduceus? Comportamento. Uns criticavam, Jesus amava. Uns apontavam o dedo e apedrejavam. Sim. Jesus estendia as mãos. Exatamente. Jesus ele ensinava sobre o perdão. Então, assim, o que diferenciava Jesus, o que pode me diferenciar hoje das pessoas que não servem a Cristo? É o meu comportamento. É o que as pessoas esperam de mim. Uma igreja que ame, uma igreja que respeite, uma igreja que estenda as mãos. E aí eu me lembro daquela história da prostituta que foi pega, e aí os saduceus, os fariseus, tentando pegar Jesus, disseram o quê? Olha, Jesus, pela lei de Moisés devemos matá-la. Olha os religiosos. Tentando usar a letra. A hipocrisia, uma santidade que eles realmente, de fato, não viviam. E aí usando a letra para matar. E quantas pessoas hoje estão usando a letra para matar? Então, assim, eu reconheço o cristão pelo caráter. Jesus olhou para ela e disse assim... Aliás, olhou para ela não, né? Com o dedo escrevendo lá na areia, na lama. Ele disse que não tem pecado, que atire a primeira pedra.
E, inclusive, Essa eu falei... foi profunda, foi tão filosófica que nenhum tinha inventado até então. Exatamente. Revelação. E as pessoas ficaram sem ação. E aí todo mundo foi se afastando, largando as pedras. E ele olhou para a mulher e disse, mulher, cadê aqueles que te perseguem? Ela disse, não, não tem mais. Vai em paz. Aí eu perguntei assim, no culto que eu fiz lá na igreja. Você acha que aquela mulher, depois desse comportamento, dessa atitude de amor, aquela mulher continuou na prostituição? Depois de uma palavra dessa, eu duvido. Porque as pessoas estão achando que, sabe, acusação pode ter... Não, é o amor que tira, é o amor que salva, é o amor que restaura, é o amor que cura. Eu estava falando sobre isso, pastora, agora recente, que nós seremos conhecidos pelo amor, que nós amamos uns aos outros, porque o cristão não vai ser conhecido por falar línguas estranhas, exatamente, por operar dons de maravilhas, de cura, mas simplesmente pelo amor. Pelo amor. E o amor é o vínculo da perfeição. Então, respondendo mais especificamente a sua pergunta, eu digo que o amor, o comportamento, o caráter é o que vai me diferenciar das pessoas que não servem a Deus. E outra vez, vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Porque hoje está muito parecido as vestes, a forma, né? Não tem muito o que diferencia a não ser as nossas atitudes. Então, aquela mulher, eu creio que aquela mulher, ela não voltou mais para a prostituição. Não foi as pedras, não foi as acusações e nem a vergonha que ela passou. Foi o amor de Jesus que a constrangiu. Então, isso que a igreja precisa. E uma coisa interessante, que a gente ouve muito por aí afora, né? Jesus andou com prostituta, com ladrão. Eu vejo o contrário. A prostituta e o ladrão andou com Jesus. Exatamente. Porque é impossível andar com ele e não ter a vida transformada. Eu também creio nisso. O que é muito interessante, o que eu acho muito interessante e até louvável da sua parte usar esse tema, é porque a igreja, eu vejo isso, e até tem pessoas que ficam, sabe, com raiva de mim quando eu falo isso. A igreja, ela se comportou por muitos anos de uma forma muito errada. Exato. Porque alguns anos atrás fomos ensinados a nos afastar de todos os amigos que tínhamos que não eram para viver da uma igreja. Santidade. E a pessoa aceitava Jesus, colocava a Bíblia debaixo do braço, colocava uma cara feia, né? E saía como se o evangelho, como se o evangelho fosse isso. Não, agora eu sou santo, você é podre, imundo. E Jesus o sempre todo mostrando que ele andava com os pecadores, porque se eu não ando com os pecadores, como é que eu ganho os pecadores? Ah, mas aí eu vou me influenciar. Não, eu posso andar entre e não ser um deles. Jesus andou entre e não foi um deles. O caráter, o comportamento, a atitude era diferente, porque a minha fé é firmada não em homens, e sim na palavra de Deus. Então, quando eu sou bem estruturada espiritualmente, quando de fato e de verdade eu aceitei Jesus e eu sei o que eu quero, é uma decisão. Quando eu sei o que eu quero, eu acho que o que você quer não vai me influenciar. A não ser que eu não tenha certeza da minha salvação e do amor que eu tenho por Jesus. A lâmpada apenas brilha, né? Exatamente. Então, não, você tem que ficar afastado, não. Como é que a igreja vai ganhar? Exatamente. Por isso a oração desse versículo que nós lemos no começo. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Exatamente. Então é possível estar no mundo e ao mesmo tempo não se corromper. Eu lembro muito uma história que me contavam sobre a garça quando vai se alimentar, com aquela plumagem bem branquinha, né? Andando sobre a lama, sobre o mangue. E ela vai e come o alimento dela, o peixinho ou o crustáceo, né, que está lá naquela lama. E ela bate asas, vai embora, continua branquinha do mesmo jeito. Só sujou os pés. Né? Exatamente. Aí fizeram uma analogia nessa pregação de que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. E Pedro disse, Senhor, de modo algum vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse, eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí ele disse, então lava minha cabeça, lava meu corpo. Exatamente. E Jesus disse, vocês já estão lavados pela palavra que eu vos tenho falado. Exatamente. Então, só os pés por onde a gente caminha nessa terra. E a gente tem que viver. A Bíblia não manda a gente... e até alguém diz, não, mas nós somos... Eu até ouvi essa brincadeira. Nós somos extraterrestres, porque nós não somos desse mundo. Não somos desse mundo. Mas assim, você precisa andar com as pessoas. Agora, lembrando que você é luz. Eu tenho amigos que não são evangélicos, e eu tenho até uma amiga que eu gosto muito de contar essa história. Ela era, e com todo respeito a todos os espíritas, ela era espírita,
E assim, odiava pastor por tudo que ela tinha visto e ouvido. Teve algumas experiências amargas. E aí, quando eu sentei com ela na sala, ficamos na mesma mesa, Deus providenciou tudo, ficamos na mesma mesa. E quando ela soube que eu era pastora, ela já olhou assim e disse, vixe, claro. Onde eu fui sentar? Mas ao passar do tempo do nosso curso, ela foi vendo que eu era diferente, graças a Deus por isso. E que a misericórdia do Senhor esteja sobre a minha vida sempre. E ela foi vendo que eu era diferente. Então, pastor, nós temos amizade hoje, já tem 4 anos. Hoje, ela já aceitou a Jesus. Ela mora em Aracaju, a minha amiga Daci. Muito bem. Ela veio até aqui, Arapiraca. Eu a batizei. Ela vem nos eventos da igreja, quando eu tenho um jejum, que eu faço sempre o jejum Yom Kippur. Ela vem, ela participa, ela é dizimista, ela é ofertante. Ela é uma pessoa que diz assim, a minha vida, a minha visão foi mudada, mudou. Quando eu percebi que nem todo mundo, nem todo cristão crente era igual. E eu quero esse Cristo, que não acusa, que não julga. Entendeu? Eu não ficava julgando a fé dela ou o que ela acreditava, as crenças dela. Não. Com o tempo, com conversas, Deus vai criando situações onde você vai ministrando e não precisa empurrar a goela abaixo, porque o Espírito Santo é o único que convence o homem. E aí você vai ministrando, o Espírito Santo vai trabalhando e a pessoa vai se rendendo. E é isso. Isso é o evangelho. O crente precisa ser inconveniente ou agradável? Agradável, pastor. Inconveniente não, pelo amor de Deus, que ninguém suporta gente inconveniente. As pessoas associam o fato de o crente inconveniente ele ser impositivo, tentar empurrar a goela abaixo o seu pensamento, sua doutrina. Eu acho que isso é mais falta de educação. Porque você tem que... E Jesus foi muito educado. Você tem que saber entrar e tem que saber sair. Você vê que muitas vezes Jesus foi interrogado. E você não vai falar nada. Ele disse, tu dizes. Entende? Tu dizes. Porque não precisa falar muito quando você é. O problema é que muita gente quer ser e não é. E aí você quer ganhar, quer convencer a pessoa pelo que você fala. Você convence a pessoa, exemplo se dá pelas tuas atitudes, não é pelo que você fala. Você pode falar qualquer coisa, mas são as tuas atitudes, o teu comportamento é que vai me convencer. Entende? Jesus era super educado, então. Ele era lindo, exemplo. Gente. Ele era maravilhoso. Jesus, eu tenho uma imagem de Jesus, porque ele era muito educado, e eu acredito. Olha para você ver a mentalidade. Né? Um pastor aqui da cidade colocou uma foto. E botou uma foto sorrindo, de terno, tal, braços cruzados, uma foto sorrindo e uma foto séria. Com a mesma roupa. Só mudava o sorriso. E aí ele perguntou assim no Instagram. Vocês acham que fica melhor qual foto para o meu perfil? Aí uma pessoa disse assim, acho que sério, porque Jesus não vivia de sorrisinhos. Gente, onde foi que essa mulher Heresias, viu capítulo o quê? Onde foi que ela viu isso? As pessoas têm uma imagem de que Deus é mal-humorado. Um Deus que cria o sol, que faz as flores, que faz o lírio, é mal-humorado. Por quê? Porque nós passamos essa imagem através do nosso comportamento. E eu falo nós porque eu me responsabilizo como igreja também, que nós somos. Passamos essa imagem de que Deus é um Deus que está sempre castigando, muito bravo, e sempre querendo matar todo mundo. Deus é amor. Criou essa imagem. Ele é amor. Ele é justiça querem Deus também. Por medo de ir para o inferno, e não por amá-lo verdadeiramente. Então, as mães, às vezes, elas corrigem seus filhos, dizendo, papai do céu vai brigar. Mamães, não façam isso. Exato. Porque nós criamos a imagem de um Jesus, de um Deus que está sempre com raiva. É igual com a polícia, né? A polícia vai lhe prender, senta aí na cadeirinha. Esse aqui a gente fala da forma diferente. Exatamente. É para não se machucar, tem que mostrar a causa. Exatamente. Então as pessoas criaram essa imagem e virou um comportamento. E um comportamento que não ganha ninguém. Porque as pessoas hoje elas estão carentes. Amor está faltando. Um pastor falou, tem entre os islâmicos, os xiitas e os sunitas, né? Ele falou que entre os cristãos tem os santos e os chaatos. Exatamente. Os xiitas lá e os chaatos aqui, né? Exatamente. Todo lugar ele quer ser impositivo. Exatamente. A gente tem que ser oportuno, né? É diferente de impositivo. O oportuno
ele aproveita cada espaço para trazer uma mensagem do Evangelho. E o Espírito Santo, ele cria situações. Cria. Você não precisa ser mal educado e não precisa impor, você não precisa, sabe, não, eu tenho que aproveitar. O próprio Espírito Santo, ele vai criar a situação. Ao Verdade. ponto que a pessoa vai estar suscetível, vai estar receptiva ao Evangelho. Então, voltando ao assunto, eu acredito que o comportamento, as pessoas precisam entender. Nós estamos aqui no mundo. E se eu estou no mundo, eu tenho que aprender a lidar com todas as Verdade. pessoas. Eu preciso aprender a lidar com pessoas. E pessoas, elas estão feridas. A maioria, pastor, isso é uma coisa que Deus tem falado muito para mim, e até estava comentando com o senhor no início, que Deus tem falado muito para mim sobre pessoas. As pessoas estão doentes emocionalmente. Elas estão carentes. Porque hoje muito se fala de amor e pouco se dá. As Verdade. crianças estão carentes dentro de casa, esposas, esposos, né? Famílias inteiras dentro e fora da igreja. Então, o que a igreja tem que mais mostrar? É o amor. O sacrifício de Jesus foi por amor. Então, nosso comportamento hoje que vai nos diferenciar e o que a igreja precisa mostrar para o mundo é amor. É receber quem quer que seja. Eu sempre digo lá na igreja, não permito que ninguém olhe para alguém. Pode vir aqui, a pessoa pode vir sabe? Bêbado, Pode vir o que maltrajado. vier, pode vir o drag, a drag, pode vir quem quiser. Não tem o direito de olhar para essa pessoa, sabe, com um olhar de esnobe, com um olhar de rejeição. Exato. Porque é uma alma e ela precisa ser amada. Ela precisa ser amada e ela vai ser amada. Porque quem é juiz entre nós? Se ela não encontrar essa recepção no ambiente em que há a pregação do Evangelho, a salvação de almas, ela vai encontrar em quem, pelo amor de Deus? Exatamente. As pessoas querem ganhar o quem? Rejeitando. Acusando porque tem uma tatuagem, um piercing, não é da minha conta. O que não pode é interferir o culto, né? Caso Não, haja... claro, né? Claro, tudo Então, com esse ordem esse e é o decência. limite. Então, eu tenho a ideia assim, venham todos, do jeito que vocês estão. E quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu Amém. só ministro a palavra de Deus. Eu não tenho que acusar ninguém. Eu não tenho que me meter na vida, a não ser que me chame, que me solicite. Né? Estou solicitando a sua presença, aí é outra coisa. Mas eu não tenho, e a igreja não pode fazer isso. A igreja, ela é um hospital. E todos nós que estamos ali estamos doentes, né? Precisando de Verdade. salvação. Todos nós estamos ali. E quando o fruto está maduro, o que é que Deus faz? Ele Leva. recolhe. Então, se você não foi recolhido, é porque você ainda precisa nesse de transformar. processo. Exatamente, processo. Eu fiz uma coisa interessante, pastora, no culto passado. Esse aqui é todo esperto, viu? Tá tirando foto, selfie aqui. Ah, tá. Tire bem bonito da tia, viu? Pois é. Eu cantei aquele hino que diz assim a letra original. Porque tudo que há dentro de mim... Aí eu modifiquei para algo. Porque algo que há dentro de mim... O pessoal não entendeu, ficou meio travado. Eu disse, peraí, gente. Se tudo que há em mim, tudo, absolutamente tudo, precisa ser mudado, então alguma coisa tá estranha. É, verdade. A gente está num processo de mudança, de melhorar, então algo que há dentro de mim, algumas coisas, algumas áreas, precisam ser transformadas, melhoradas. Né? Então eu modifiquei com a licença poética, né? Para algo, porque realmente a gente está nesse processo de transformação. Exatamente. Sempre mirando na perfeição para que a gente possa acertar mais. Exatamente. Então, eu tenho pessoas, eu convivo muito até pelo método CIS que nós vamos fazer, curso de inteligência emocional, e eu convivo com pessoas que têm outras opções sexuais e falam assim, ai, tu é pastora, tu vai, eu digo, meu amigo, vem aqui me dar um abraço, minha amiga vem aqui me dar um abraço, eu amo a sua vida, Jesus te ama. São pessoas. E outra coisa, sua opção sexual pois é. não me interessa, você é uma pessoa e Jesus, ele veio para que você fosse salva. Quem vai convencendo o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, esse deve ser o maior comportamento da igreja. Exato. Jesus não é carrasco, ele veio para nos salvar. E ele nos amou, sabendo quem nós éramos. Pois é. Vamos conhecer um pouquinho mais a pastora Lisiane e a gente retoma. O assunto até, inclusive, tem umas perguntas sobre isso. A primeira pergunta é essa. É cristã de berço? Ou qual o momento de conversão? Berço desde os meus 5 anos de idade. Então, praticamente, né? Com 5 anos de idade, a minha avó ouviu falar sobre o missionário
o missionário, o reverendo João Luiz, Sim. o homem que orava e milagres Assistia aconteciam. bastante pela televisão na minha adolescência. Isso né? É verdade. Ele fazia sempre o programa pela manhã. E aí ela começou a me levar. Me levava todas as sextas-feiras. Um dia ela não quis me levar mais, porque eu acredito que eu chorava, né? Sim. Tinha uma vendinha do lado de esquina, acho Isso que eu era pedia onde? muito Que cidade? pirulito. Maceió. Lá em Maceió. Lá na Ponta Grossa. E ela disse, eu não vou te levar mais. E um dia eu abusei tanto, deixou eu não vou lhe abusar não. Olha como Deus faz. E ela me levou. Nós descemos na mesma rua, pegamos o mesmo ônibus, descemos na mesma rua, e nesse dia nós passamos umas 4 vezes pela porta da igreja, e a Rua dos Timbiras, a antiga Rua dos Timbiras, é enorme ela. E nós passamos 4 vezes de cima a baixo, e não achamos a igreja. Teve um momento que ela parou e disse, meu Deus, o que está acontecendo? Essa é a rua. E o que está acontecendo? Na hora, Deus abriu os nossos olhos e os nossos ouvidos, e nós vimos e ouvimos a igreja. E quando ela viu, nós estávamos bem na porta. Só que até então Deus estava com os nossos olhos e ouvidos fechados. Quando Deus abriu, Deus falou assim para ela, e nunca mais, quando ela quiser vir à igreja, a impeça. Porque eu tenho uma grande obra para fazer na vida dela. Isso com a idade? 5 anos de idade. Isso minha avó me contava, né? Isso minha avó me contou. E aí eu passei a vir à igreja com ela sempre. Depois eu me mudei para o Tabuleiro dos Martins, que também é lá em Maceió. Comecei a congregar na igreja do Tabuleiro. E fiquei até os meus 21 anos, quando eu casei com o Leonardo. Leonardo era de Natal, veio para cá com o Bispo Pinheiro, nos conhecemos, nos casamos. 6 meses... Ele era de Natal. Ele é de Natal, 6 meses depois do casamento, nós fomos morar no Rio Grande do Sul. 2 anos. Mudança drástica, né? Eu vendi tudo, viu? Tudo que eu ganhei de presente, tudo eu dei para os irmãos. Eu vendi algumas coisas, poucas coisas. O resto eu dei, fiz um bazar lá na igreja. E nós fomos morar no Rio Grande do Sul, em Santiago. Moramos por 2 anos, tive a minha filha Maria Luísa. Nasceu gaúcha. Nasceu gaúcha. Muito bem. Com 1 mês de vida certinho, nós voltamos para cá, porque o reverendo João Luiz nos convidou ao Leonardo para ser superintendente da região Agreste. No Rio Grande do Sul, ele Sertão. já exercia pastorado lá? Nós éramos pastores titulares. Aí aqui ele veio ser superintendente, que é tipo um gerente, né? Da região. Um supervisor, isso. Da região 229, que vai Agreste e Sertão, né? Então, ele veio com essa missão. Ficamos aqui, estamos aqui até hoje, né? Só que ele faleceu em 2021 e eu assumi o posto dele. E aí tenho hoje meus 3 filhos, 2 meninas, 1 menino. E estou aqui, graças a Deus. O chamado pastoral foi primeiro com o pastor Leonardo e depois contigo, ou foi no mesmo momento que vocês foram chamados? Não. Na realidade, eu recebi meu chamado aos 13 anos. Eu estava em casa, eu me lembro, e esse dia eu estava até recordando sobre isso. Eu estava em casa, deitada, e o Espírito Santo veio até a minha cama. E ele me fez um chamado. Ele me convidou ao ministério. E eu disse assim, olha, pastor, com 13 anos, eu já era meio que... Eu falei assim para Deus, Senhor, eu vou. Mas eu não quero ter um ministério como eu usei uma pessoa, uma referência. Sim, uma referência. Eu não quero ter um ministério como de fulano, que é aquele ministério que a vida toda é ali, encroado. Sabe aquela coisa que não cresce? Sim. Porque eu acredito que às vezes tem um probleminha, né? Eu digo, não quero isso para minha vida. Se o Senhor me chamar, eu quero ser uma pastora, uma grande pastora. Eu quero ganhar muitas almas. Eu quero muitas almas. Eu dizia para Deus, eu quero muitas almas. Eu tenho sede de muitas almas. E aí o Espírito Santo, eu não sei se... E era bem... Eu estava acordada, sabe? Mas era como se... Enfim, foi uma coisa muito interessante. Foi uma experiência muito interessante. E o Espírito Santo concordou. E quando foi, eu já trabalhava com criança, ministério infantil, desde os meus 11 anos. Isso lá em Maceió. Em Maceió. Eu passei por todos os cargos da igreja, todos. Aliás, o único cargo que eu não fui foi diaconisa. Porque os demais cargos eu passei por tudo. Então você já sabia do seu chamado, mas esperou pacientemente Deus ir cumprindo em cada porque função. Tem um tempo dele, né? Tem gente que quer correr logo, né? Quer logo o pastorado. Tem um tempo de maturidade. O ministério não é assim, não, gente. Você tem que ter muita maturidade. Então, eu fui chamada aos 13 aos 21 anos, de fato, que eu vim ser pastora, né? Aos 21 anos. 21 anos. É que realmente a gente entrou, que eu fui realmente exercer o cargo de pastora e a gente foi cuidar de um povo. E qual seria a referência à época, ou quais referências
você tinha para poder se inspirar para exercer o seu pastorado? Antigamente, poucas mulheres tinham, né? Existe também até hoje Sim. esse preconceito com mulher pastora, né? E mulher pastora, gente, pelo amor de Deus, século XXI, Jesus está chamando, ele disse ide, e quando ele disse ide, não foi só os homens. Aí deu uma polêmica, né, até hoje. Isso. Até hoje, porque nunca se viu pastora na Bíblia. Tem várias. Tem Raquel, né? Tem várias pastoras. Inclusive, as mulheres é que estavam lá no a túmulo. rainha Atalia. Sim, né? e inclusive mulheres estavam no Juíza túmulo, foram as Débora. primeiras a anunciar a ressurreição de Cristo, né? Porque os homens estavam dentro, trancados lá, choramingando, e 2 mulheres foi lá. Vamos lá ver nosso Jesus. Priscila e Áquila. Vários É citado pastores. primeiro a Vários. Priscila e depois o Áquila. Débora, todas essas mulheres, né? Foram mulheres importantes para o ministério de Jesus. Então, assim, ser pastora é só um título. Pastor é um título. Porque todos nós, na realidade, somos ganhadores de alma. Né? A Bíblia diz, ide e pregai o evangelho a Exato. toda criatura. Ele não falou, vai os homens, ide. Então, todos nós temos que ir. E os homens e as mulheres estão hoje ficando em casa, Deus está levantando as crianças. A maioria das igrejas tem mais mulheres do que homens. Exatamente. E as mais atuantes são as mulheres. Mais atuantes são as mulheres, isso é verdade. Então, assim, eu fui chamada aos 21 anos e precisa de maturidade, precisa amadurecer. Porque o ministério, não vou dizer que é difícil, eu não gosto dessa palavra, mas ele precisa de muita maturidade. Né? Você precisa saber lidar com pessoas e estar pronto para liderar, porque não é fácil, né? Não vou dizer que é difícil também, não, porque eu não gosto da palavra difícil, não. Vou dizer que é desafiador. Um peso de glória. O peso de glória desafiador, né? Desafiador exato. você lidar com pessoas. Então, é isso. É gratificante, satisfatório, mesmo tendo suas dificuldades. Isso. O final dela é satisfatório. Eu, assim, é claro que é uma comparação muito longe, mas a gente quase nunca quer ir para academia para fazer exercício, né? Mas aquela sensação pós-treino, que graças a Deus, realmente era para eu estar aqui, era para eu ter feito. Deus me preparou passando por todos os cargos, liderando crianças, liderando jovens, depois liderando mulheres, Sim. sabe? E eu fui liderança de quase tudo na igreja. Então, assim, ele foi me preparando, porque existe o processo. Como o senhor disse, recebi hoje o chamado e amanhã eu já estou indo, só se for realmente uma ordem do Senhor. Então, obedeça o processo, porque tudo tem um tempo determinado. Eu já fui muitas não, algumas igrejas que parece-me que tinha mais obreiros do que gente na nave da igreja. Mais pastores, né? Muita gente muito nova, jovem, que acredito que não passou ainda pelas experiências. Pelo processo, aprendizado. E, infelizmente, muitos desses acabam saindo da igreja. É verdade. Se frustrando. Tem muitos missionários aí, chamados missionários, sem nunca ter feito missões. É verdade. Né? Obreiros separados de forma bem Você precoce. tem que ter certeza do seu chamado, porque você não pode ser emotivo, agir pela emoção, porque o ministério não é emoção. Porque se for emoção, você sai. Eu lembro de uma história que eu sou... Porque, assim, como você disse, eu sou analista comportamental. E tem os 4 comportamentos, 4 perfis. E eu sou dominante. De 100 dominância, eu sou 96. Então, eu sou aquela pessoa que sou mais rígida. Quase lá, quase 100. Eu sou mais rígida, eu sou mais... tipo assim, mais dura, digamos. Seria uma postura mais próxima da liderança. Bem, para que todo mundo possa entender, porque eu não posso me aprofundar nisso. E aí, mais rígida, eu sou mais dura, sou muito racional. E eu não gostava dessa postura minha quando eu era mais jovem. Sim. Porque eu via as meninas da minha escola chorando, né? Aquela coisa sensível. Eu acho tão lindo mulher sensível. Eu dizia, Senhor, muda a minha personalidade. Senhor, eu queria tanto ser assim uma menina sensível, chorando com tudo. Quando eu passei por tudo que entrei no ministério, que teve a primeira traição, né, da própria membresia, porque a gente sempre sabe que vai ter um ou outro, né, que vai se levantar contra o sentimento do pastor contra é ferido o pastor, muitas vezes. Exatamente. Quando meu coração foi ferido pela primeira ovelhinha, né? Quando meu coração foi ferido pela primeira ovelhinha, que eu estava chateada, aí o Espírito Santo veio ao meu encontro. E aí? Se você fosse aquela menina que você me pediu para ser, sensível, chorona, você suportaria isso? Então, eu entendi que para todos os lugares existe a pessoa certa, inclusive para cargos e para ministério.
existe a pessoa certa. E não estou falando que Deus está levantando só os duros, os dominantes. Não, Sim. não é isso. Eu estou falando que existe um processo. E Deus me colocou nesse processo, e por isso que a gente, e também o Senhor deve ter, Deus também deve ter colocado o Senhor Sim. no processo, e tem as costas, o lombo forte para aguentar. Acho que independente de onde a pessoa venha, pobre, rico, branco, negro, Exatamente. Deus sabe como provar, né? Exatamente. Deus sabe como provar, e é somente Ele que conhece, até porque no começo do ministério, Ele nos faz passar por algumas dificuldades, para que quando a gente chegue Forjando a estrutura, né? no patamar que Ele quer que nós estejamos, a gente não venha se embaraçar com coisas pequenas. É verdade. Né? É verdade. Porque se a gente não consegue avançar as primeiras etapas e vai logo para uma de liderança, a gente vai cair facilmente. Exatamente. Você tem que ter estrutura. Para você segurar, porque vamos lá botar como um edifício. Primeiro tem aquela estrutura, aquela base, Sim, que é fincada no chão. Ali são os líderes. Ali são os pastores. exato. Né? Estamos fincados no chão, suportando, não é isso? Isso, toda a estrutura. É toda a estrutura que vem, porque toda a liderança vem lá, a nossa base segura, né? Então, o ministério é isso. E não foi fácil, mas foi muito desafiador, mas Deus tem me dado sustento. E pelo fato de ser mulher, a dificuldade aumentou? Sente que ainda há essa rejeição ou já passou? Já ficou no passado? Bom, isso? eu, na realidade, como eu tenho essa cara de poucos amigos, que eu tento quebrar Se um posiciona, né? eu tento quebrar um pouquinho e as Sim. pessoas brincam. A senhora brinca, né? Eu brinco. Por quê? Porque eu já tenho uma cara de poucos amigos. É uma cara que o próprio perfil comportamental nos dá. A dominância, ela tem aquela pessoa que vive com... E, gente, não é que a gente queira, é que é a essência. Aquele nariz empinado assim, Sim. mas é porque o dominante, ele é isso, sempre ombros para trás e anda com, sabe, todo dominante, pastor, é assim, é perfil comportamental, é a essência que Deus colocou em você. Aí são 4, tem o influente, tem o dominante, o influente, o estável e o conforme. Sim. Então, cada um tem um jeito, né, de viver, de se posicionar na vida. Aí, o que eu faço? Eu vou quebrando com humor. Porque senão as pessoas têm dificuldade de se aproximar. Então, como eu tenho já essa cara de poucos amigos, muita gente não chega. Não chega perto. Não Acha chega que- para mim e diz, É. né? Porque já tem medo. Então, muitas vezes assim, pastora, a senhora já pensou em ser delegada? A senhora já pensou em ser delegada? A senhora tem uma cara de delegada, tem uma cara de juíza. Olha, tem gente que tem medo. Então, assim, não tenho Sim. essa dificuldade porque a minha postura, a minha posição já deixa algumas pessoas assim, meio que... Então, eu não tenho isso. Mas alguém que disse pro fulano, que disse para ciclano, que chega até a mim... Mas essa postura é uma preservação dessa discriminação ou é algo que foi natural na sua vida? É algo que vem realmente da nossa Sim. essência, porque é o perfil comportamental, né? Que é a essência. Você vê Paulo Se era um potencializou dominante, nesse né? sentido. Pedro era um influente. Você vê que Pedro Sim. falava pelos cotovelos. Tanto é que Sim. Jesus tinha que repreender muito Pedro, né? E Paulo era aquela Falava. pessoa que brava. Você vê que as cartas de Paulo é aquela coisa direta, agressiva. Então, é realmente a essência. E sim, também entendendo um pouquinho do ministério, mulher, e às vezes eu me preservo, porque, entendeu? O homem às vezes chega e acha que, não, mas eu sou homem, ela é mulher, ela é mais frágil, eu sou liderança. E tenho 32 igrejas para cuidar. São 32 pastores, 32 pastoras que, graças a Deus, não tenho trabalho nenhum com eles e que continue assim, em nome de Jesus. Mas eu não tenho dificuldade. Que bênção. Acredito que seja pela minha postura também. Mas também eu sempre fui assim, sabe, pastor? O que os outros falam sobre mim é só o que eles falam sobre mim, não é o que eu sou. Porque a chave não está na mão dos outros, né? Exatamente. Então, não me importo com o que os outros dizem. Eu sei o que Deus fala. Eu sei o que eu sou, diante de Deus. Eu vi uma frase maravilhosa que diz: aquele que anda fazendo certo, que fala o que é correto, não precisa ficar se lembrando do que disse. Pronto. Então, mantenha a sua postura, Perfeito. faz o que é correto diante de Deus. E a maioria das pessoas que criticam são aquelas que não fazem nada. Porque quem está fazendo não tem tempo de criticar. Exatamente. Ou que Quer vive uma vida quer de conhecer alguém comparação. crítico? É alguém que não faz nada. Você vê alguém que critica muito, pode observar. Não está fazendo nada. É uma pessoa ociosa. Porque quem tá fazendo muita coisa não tem tempo
para estar olhando a vida dos outros. Exatamente. E nem criticando o ministério dos outros. E não anda sofrendo de forma desnecessária, porque está olhando para frente, né? Então, assim, ouvir críticos só se for uma crítica construtiva de alguém que eu admiro muito e diga assim, essa crítica ela vai construir. Ela não vai me denegrir, ela não vai me desmoronar, ela vai me construir. Então, quem é a pessoa que está me criticando? Ela faz? Tem cacife para isso? Tem um resultado melhor que o meu? Quem é? Exatamente. Então, é quem? É fulaninho. Então, esqueça. Quero saber uma coisa que eu acho que todo mundo está se perguntando aqui. Como é essa multitarefa, né? Como é lidar com essas multitarefas? Pastora, mãe de 3 filhos, eu pensava que era 2, são 3. Master Coach, analista comportamental. Então, eu queria que você aconselhasse essa liderança que deseja continuar fazendo a obra, mas se vê tão atarefado. E outros que também desejam entrar no ministério, servir mais, mas acham que a profissão está atrapalhando. Bom, Deus, na realidade, ele me colocou como Master Coach porque eu precisava. Porque eu estava bem espiritualmente, mas eu estava muito mal emocionalmente. E existe muita gente que está mal emocionalmente. Está bem espiritualmente, mas está mal emocionalmente. Então, eu passei por um processo muito dolorido na minha vida, de muitas dores, de muita coisa, né? Inclusive o luto, perdi meu esposo, fiquei com os meus filhos e eu precisava abraçar as minhas emoções. Eu precisava me compreender, eu precisava ficar bem pelos meus filhos, pela minha igreja, pelo meu ministério, pelo meu povo. Eu precisava ficar bem. E aí eu entrei, já tinha entrado antes, há 1 ano e meio, 2 anos antes, nessa empresa que é a Febracis, da qual eu amo demais também, faço parte também hoje. E eu fui aprendendo. Deus prepara tudo. Sim. Porque Deus já sabia o que eu iria viver e o que eu precisava, como eu precisava estar para entender tudo. Porque a minha vida desmoronou, né? Ele não fala tudo o que vai acontecer, mas ele prepara. Não, se ele falasse, a gente desistia, pastor. Desistia. Se falasse, a gente desistia. Deus me colocou e disse assim, olha, eu estou abrindo essa porta aqui nessa empresa, você vai aprender sobre tudo, sobre emoções, porque isso vai agregar também no teu ministério. Então, o que eu aconselho aos novos obreiros? Procure uma profissão que venha agregar ao teu ministério. Então, hoje eu sou graduanda, né? Eu só dei uma trancada por um tempo na psicologia, mas eu sou Master Coach. Também sou graduanda em Coach Recursos Humanos. Sou graduanda em Teologia, estou terminando agora Teologia. E todas as funções que eu peguei era para agregar. Sempre foi assim. Valores. Eu quero agregar valores. Por mais que eu não venha exercer a psicologia, mas eu vou usar também da psicologia dentro do ministério. Porque tem pessoas que não estão com problemas espirituais, mas estão com problemas emocionais. Nem tudo é demônio. Tem muita coisa que é coração, que é emoção. Isso, que precisa ser organizado. Isso. Né? Ser... Pedro, ele muitas vezes, ele falou na emoção. Jesus repreendia Pedro, você vê que ele era completamente emocional, pegou lá a espada, cortou a orelha de Malco. Calma aí, Pedro, não é desse jeito, não. Então, nós precisamos entender que nós somos trino, nós somos um espírito, né? Temos uma alma, que são as nossas emoções, nossos sentimentos, e possuímos um corpo, que é esse aqui. Essa colocação é maravilhosa. Nós somos espírito, nós somos espírito, possuímos uma alma. O que é alma? São os sentimentos. A paixão, a raiva, o ódio, o rancor, tudo de emoção é sentimento. Então, o pastor não precisa se mostrar forte todo instante, né? Pastor, isso é a maior besteira que eu já ouvi, assim, das pessoas dizendo, pastor é semideus. Que pastor é? Pastor é homem. Você precisa mostrar sua vulnerabilidade, porque mostrar vulnerabilidade não tem a ver com fraqueza. Exato. Quem quer ser forte o tempo todo é fraco, porque ele quer esconder aquilo que ele sente. É o excesso, só os né? fortes mostram o que sentem, porque não tem medo de mostrar seus sentimentos. Sim. Então, quem me acompanha no Instagram me viu chorando muitas vezes, porque eu nunca disse que eu sou super mulher. Pastor fica doente, pastor sofre, pastor perde pessoas queridas. Precisa tirar férias também. Por favor, todo janeiro eu tiro férias. Todo janeiro com a minha família eu tiro férias. Pastor tem problemas emocionais,
tanto pastor como padres, líderes religiosos. Nós precisamos entender, e tem um livro que é perfeito, que é ai, meu Deus do céu... Tá na Fala sobre as emoções. Fala sobre a vulnerabilidade, que é mostrar a sua vulnerabilidade. Sim. Jesus, ele mostrou vulnerabilidade. Jesus chorou. Por Exato. 2 vezes ele chorou. Ele mostrou vulnerabilidade. Mas onde é que Jesus era fraco? As pessoas estão escondendo, reprimindo Uma as essência suas que é humana, emoções. né? Exatamente. É só Aí pastor por não fora. chora, pastor sofre, pastor passa por dilemas terríveis, pastor se sente abatido, pastor tem depressão, pastor tem síndrome do pânico. Eu estou lidando com muitos pastores assim, eu tenho clientes, pessoas que estão lidando com isso, são liderança e não pode contar com os irmãos da igreja, porque alguns não têm maturidade para entender. para acolher as emoções do Espiritualiza pastor. tudo, né? E é verdade. Então, todo mundo, não é, gente, nós somos emoções. Nós somos um espírito que é a conexão com Deus. O que me conecta com Deus? É a minha pele? Não. O que me conecta com Deus é o meu espírito. Exato. E o meu espírito vai voltar. Tanto que a Bíblia diz, o espírito vai voltar para Deus. Ele não fala da alma. Nosso corpo corruptível vai ser o quê? Fica incorruptível. E justamente vai ser transformado. A alma A alma fica. a consciência, as emoções. Exatamente. Né? O espírito volta para Deus. O espírito volta para Deus, mas as emoções vão ficar. Porque emoções terrenas não entrarão. Mas as nossas emoções são muito importantes aqui porque fazem parte de quem somos e por que nós agimos como agimos. Uma pergunta um pouquinho polêmica, que muita gente, na verdade, polemiza, né? O pregador coach, o pastor coach, a pastora coach, enfim. A pergunta é essa. Você separa as atribuições profissionais das pregações ou tudo está sempre muito relacionado? Você é uma pregadora coach ou uma pregadora que também é coach? Sou uma pregadora coach, sou uma pregadora que também sou coach. Eu sou a pastora coach. Porque, gente, é aquilo que eu falei. Se você for olhar em Provérbios, você vai ver que a Bíblia fala muito sobre alma. A minha Bíblia está lá no carro, eu não trouxe, mas fala muito sobre alma. O sorriso aformoseia o rosto. E a alma amargurada seca os ossos. O que significa isso? O que significa são as emoções podem te deixar bonito, feliz, como também a amargura de alma pode fazer com que você crie uma enfermidade, obtenha uma enfermidade. As emoções estão intimamente ligadas ao mundo espiritual e eu vou provar como. Elias. Elias foi um profeta que no dia anterior matou 450 homens, profetas de Baal. Foi lá, fez uma oração, fogo caiu do céu, olha, espiritualmente forte. Conectado com Deus, sim ou não? Espiritualidade lá em alta, né? O cara orou, não fez nem muito esforço, o fogo caiu, consumiu toda a água do sacrifício, consumiu o sacrifício. As pessoas viram realmente que ele era um homem de Deus e que Deus de Israel estava com Elias. Eles mataram 450 profetas. De repente chega a notícia, Jezabel quer a sua cabeça. O que Elias fez? Olha a emoção. Correu. Fugiu. E fugiu para onde? Para uma caverna. E quando ele chegou numa caverna, quarto escuro. Ele estava ruim com Deus? Não. Ele estava bem com Deus. Ele não estava bem com ele mesmo. E aí ele, dentro de uma caverna escura, ele disse o que para Deus? Me recolha os meus antepassados, porque não sou eu melhor do que eles. Me recolha aos antepassados. A Bíblia diz que ele dormiu também. Ele pediu para morrer, né? Ele pediu para morrer. Ele ficou depressivo. E ele dormiu. O que é dormir demais? Uma fuga. Gente, era espiritual o problema dele? Não, era emocional. É como o crente que domingo no culto à noite, ele tá vendo o fogo do céu cair e na segunda tá pedindo para morrer. Exatamente. Então, alto e baixo. E aí, o que aconteceu? Elias foi lá, pediu a morte, e Deus disse, tá certo, Elias, eu vou... Ele tinha um futuro, mas Deus... Eu entendi assim, Deus, ele reduziu os dias de Elias, recolheu ele, porque o emocional dele, ele já não estava... Claro que tudo é um propósito, né? Deus foi lá, recolheu até para a volta e tal. Mas assim, ele estava bem, era espiritualmente, mas mal
emocionalmente. Quem fica dentro de uma caverna? Quantos cristãos hoje estão dentro de um quarto escuro? Quarto escuro. Então, isolado. tem como você pregar salvação sem pregar comportamento? Tem como você pregar salvação se você não pregar emoções? Davi era um rei de sucesso, mas foi um pai terrível. Família. Davi fracassou Conturbada, né? como pai, como líder da casa dele. Emoções. Por quê? Então, Porque Davi já vinha de uma infância que foi rejeitado. Gente, não tem como deixar emoções de fora. Porque hoje, pastor, eu tenho visto que muita gente está sofrendo. Não é espiritualmente. Claro que demônios encontram legalidade, né? As emoções feridas da legalidade para demônios possuírem almas. Uhum. Mas é na emoção. Davi foi lá um cara segundo o coração de Deus. Mas foi adúltero, Coisas terríveis, né? assassino. Se fosse exposto o escândalo de Davi, como nos dias de hoje, por conta da internet, dos vídeos, das fotos, se expor o escândalo, o irmão Davi não ia entrar em igreja nenhuma mais na vida. Não, né? não. Cancelado. E o que Davi tinha que tornava Davi um homem segundo o coração de Deus se ele tinha essa fratura emocional? Porque era uma fratura emocional. Ele queria aprovação, muitas vezes ele queria o que os olhos, sabe? Ele era uma pessoa, às vezes, que, eu preciso disso. Quando ele viu uma mulher, ela disse, eu preciso. Ele tinha muitas. Mas ele quis o que não podia. Entende? E Sim. aí ele se arrependia com a alma dele, pagava... Era quebrantado. Quebrantado. E sabia ouvir o profeta, né? Exatamente. Era submisso. Então, gente, olha na Bíblia e olha se os grandes homens de Deus, o problema era espiritual ou emocional? E para terminar só essa aqui, para deixar o senhor falar, tem aquela parte de Jesus. Quando Jesus foi batizado, antes de ir para o deserto, qual foi a frase que Deus falou? Quando o céu se abriu, a pombinha desceu. Este é o meu filho amado, nele tenho prazer. Esse é meu filho amado, em quem a minha alma se apraz. Eu tenho prazer nele. Por que Deus falou aquilo para Jesus? É uma preparação para que ele fosse para o deserto. Preparação espiritual ou emocional? Emocional. Ele seria pressionado. Meu filho, você vai ver coisas no deserto. Você vai ficar com Satanás. Satanás vai lhe oferecer de tudo. Mas lembre-se que eu tenho prazer em você. Que maravilhoso isso. Deus alimentou a alma de Jesus. Deus alimentou a alma. Não foi o espírito, porque o espírito ele estava forte. Foi a alma. Lembre-se que você é meu filho. E que você tem tudo o que você quiser. Vença o diabo. Muita gente precisa ouvir isso. Está sofrendo, está cuidando de almas, de pessoas, visitando, mas precisando ser visitado, abraçando e precisando ser abraçado. Pastor, Deus me colocou aqui e esses dias eu tenho orado muito porque Deus tem me dado um direcionamento. E Deus fala para mim, você precisa ajudar pessoas na área emocional. Tem pais que estão dentro da igreja e estão perdendo seus filhos dentro de casa. Pastor, o que é que eu tenho feito? Não é o que você tem feito, é o que você não tem feito. Amado, alimentado a alma dos teus filhos. E esses meninos estão saindo de casa, estão indo para a escola, encontrando com amigos que diz assim, você é meu brother, você é meu parça, você é isso. Olha, o você é alimentando a identidade, o que o pai não faz em casa. Esse amigo, esse menino se junta, esse amigo vai para o mundo das drogas, se torna um aviãozinho. Por quê? Porque sente que dentro dessas amizades ele é pertencente. Quantos filhos de crentes, vamos dizer assim, de crentes, estão no mundo das drogas? Por que procuraram as drogas? Não encontraram a resposta em casa, né? Não encontraram espiritualidade, eram ensinados a ir para a igreja. Não encontraram o que abastecia a sua alma. O tempo dedicado do pai, da mãe. E o pastor que vive se dedicando na igreja e deixando os filhos e a mulher em casa? São frustrados com a obra, com a igreja, por conta dos pais que se dedicaram muito a pessoas e esqueceram de conversar com eles. Tem pai que quer ser pastor em casa. Você não é. Na minha casa eu não sou pastora. Eu sou a mãe dos meus filhos. Então, eu tenho, como você bem falou, esse meu tempo é muito definido. Eu estou em casa durante o dia. Sim. E esses dias eles estão de férias, eu estou quase que madrugando com eles.
porque nós estamos maratonando séries. E aí tem pipoca, rola sorvete, rola, né, chocolate, rola de Isso é tudo, muito porque bom. é o meu tempo com eles. Tempo Em janeiro, precioso. eu tiro esse tempo com eles também para viajar. Então, assim, eu tenho meu tempo, eu vou para a igreja na quarta-feira, vou para a igreja no domingo, né? Dou toda assistência lá à igreja, mas eu tenho meu tempo com a minha família e tenho meu tempo também para exercer a minha função como Master Coach, que vai nas redes sociais, vai na mentoria, que eu estou fazendo mentoria com mulheres agora, restauração de relacionamentos. E, assim, você tem 24 horas. Você tem que aprender a administrar. Ah, mas eu não tenho tempo para nada. Você não está sabendo Não administrar. está sabendo administrar, exatamente. Deus lhe deu 24 horas e 7 dias. Ou as prioridades estão... Aí tem gente que vive apagando incêndio, porque não faz o que deveria fazer, que são as coisas importantes. As coisas importantes se tornam urgentes. E aí tem gente que vive apagando incêndio Obrigado. porque não sabe administrar o tempo. Então, assim, eu não tenho dificuldade com o meu tempo. Vamos lá, quarta-feira eu já sei que é da igreja, no domingo também. A segunda eu vou para a mentoria de mulheres. Aí tenho lá online a minha mentoria, faço... Então, é uma organização, Sim. caneta, papel, organização Sim, mental. agenda. E posicionamento, né? Exatamente, a agenda, entendeu? Para saber os teus horários, saber os dias que você vai exercer cada função. E tudo termina culminando no meu ministério. Graças a Deus. Então, tudo isso é uma organização mental, espiritual, emocional. É. E que, pastor, uma coisa muito importante que o senhor falou, eu vou deixar o senhor falar, porque eu falo demais, viu? Sabe que Imagina. pastor é assim, né? Esse espaço ele é já seu. conhece aquele, quer dizer, ele já foi, só saiu. Ele já me conhece. Esse ambiente é seu. É muito importante o que você falou. Sobre o meu ministério, eu fui chamada para as emoções. Já tem muita gente. Claro que eu faço oração por cura, quando Deus me direciona. A gente tem momentos de buscar o Espírito Santo, a gente tem momentos de libertação. Na quarta-feira eu faço culto de libertação. Mas eu prego muito sobre emoções, porque muitos cristãos estão aprisionados em suas emoções, em suas dores do passado. Eu atendi uma pastora há um mês atrás. E ela tem 20 anos de casada. E ela disse assim, eu não quis engravidar. O sonho do meu marido era engravidar. E eu não quis engravidar. E eu disse assim, por que você não quis engravidar? Ela disse, eu vim descobrir agora por que eu não quis engravidar. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu descobri que eu fui adotada. E por que ela, mesmo sem saber que era filha adotada, ela nunca quis engravidar? Nunca Por quê? quis. Porque toda a rejeição do útero, ela sofreu. E alguma memória, alguma sensação ruim com relação à gravidez Isso é incrível, né? estava dentro dela. Porque o bebezinho sendo formado, ele Sim, tem as sensações do ambiente externo. é uma pastora que, de certa forma, o marido dela, claro, disse, não, hoje para mim não é mais problema. Mas, de certa forma, ela impediu o marido Sim. dela de realizar o grande sonho, que era de ser pai, por causa de uma dor que ela desconhecia, que era uma dor na gestação. Como não pregar espiritualidade e emoções? É verdade. Se pastores cristãos e não cristãos estão sofrendo com isso. Então, respondendo àquela pergunta, tanto a motivação, a inspiração coach, a análise comportamental, ela acaba se misturando com o Sim, texto meu bíblico, pastor. com a palavra. Tudo se Então, mistura. não há nenhum problema na sua mente em relação a tudo, isso. Tudo, toda a palavra que Deus me dá é embasada na Bíblia. Eu prego sobre os personagens. Sobre os personagens, sobre o que eles fizeram de certo e o de errado. O que levou Salomão a quase perder a salvação dele? É porque Salomão queria paz com todo mundo ou sentimento de aprovação? Pois é. Tem gente que quer ser aprovado por todo mundo. Tem medo de ser rejeitado. Aí ele Fez casou muitas com 1000. alianças. Tá? O pessoal não entende, né? Cada mulher dessa provavelmente era uma aliança com o Ele povo. fez, mas isso teologicamente foi isso mesmo. Ele fez 1000 alianças para não ter guerra, porque o reino dele era de paz. De paz, exato. E ele colocou 1000 mulheres dentro da sua casa, no seu palácio. As 1000 vieram com suas convicções, suas crenças e seus deuses. Inclusive, muitas faziam culto a Baal dentro do palácio. Atingiu a fé dele. E você vê em Eclesiastes que ele estava bem depressivo. Pois Tudo é. é vaidade. Ele não estava achando graça em nada. Deus tinha dado tudo a ele. E ele dizia, o que é isso? É melhor ir a um lugar de luto do que um lugar É melhor de festa. estar no funeral. Funeral. Gente, Salomão estava depressivo.
É melhor eu ir para um funeral. Aí, já no último capítulo, ele diz assim, mas vocês não esqueçam do Senhor, tal. É quando ele vai se recuperando. Sim, Pastor, exatamente. são dores, emoção, não tem como. O próprio Jesus, ele pregava isso o tempo todo. Provérbios, leiam Provérbios. É sempre sobre emoções, muito. Comportamento, caráter e emoções. E a gente pega ali nos escritos de Salomão 3 fases, né? Cantares, aquele jovem apaixonado. Provérbios, talvez aquele homem de meia idade já refletindo sobre coisas da vida. Eu falei Cantares ou Sabedoria. Eclesiastes? Eclesiastes. Pronto. E Eclesiastes já no final, né? Exatamente. Quando ele já tava... Exatamente. Então, assim, é para você ter noção, entender que não dá hoje para separar. A Bíblia não separa. E por que nós vamos separar? Por que Deus disse, meu filho, lembre-se que você é meu filho. Ô, querido, tu tem todo o poder. Porque tua natureza é humana, mas também é divina. Mas lembre-se que o diabo vai lhe fazer. E olha o que o diabo falava. Se jogue daqui, porque tudo que é meu eu vou te dar. E ele usava a palavra também, né? E ele estava dizendo o quê? Tendo conquistar o ego de Jesus. Eu vou te dar. Tudo isso aqui é meu. Eu lhe darei se você se prostrar. Foi espiritual, pastor? Não. Foi completamente seduzindo Jesus na área o quê? Na área emocional. Se jogue daqui. Os anjos estão com ordem ao teu respeito para te guardar e vão te buscar se tu cair. Essas pedras podem se transformar em pães. Ou seja, sacia a tua alma, Jesus. Aí Jesus disse, não. E quantas pessoas não estão saindo da igreja para saciar a alma? Quantas pessoas não estão fazendo alianças que não deveriam para saciar a sua alma? Os líderes precisam se preparar mais nesse sentido. Precisam, pastor. E a pergunta que eu faço é a seguinte. As pessoas elas estão mais criteriosas, né? Tanto que virou uma febre fazer uma crítica sobre igreja, sobre pastor. Eu vejo que muita gente comenta assim, nem todos pastores, mas sempre um pastor, quando tem alguma coisa ruim. Então, a gente está sendo utilizado como uma referência negativa por conta das más práticas, dos erros, das exposições aí dos escândalos. E muita gente está precisando ter uma explicação mais coerente da nossa fé. Então, nessa preparação dos líderes, dos pastores, e do povo estar sendo mais criterioso, mais questionador, como seria essa busca de um líder que está desnorteado, está perdido, ele só quer entender na pregação, na espiritualidade, mas as emoções estão abaladas? Como você falaria para esse líder? Porque para eles, muitos deles se sentem envergonhados de falar que está passando por ansiedade, está com depressão. Eu fui uma dessas. Eu tive crise, síndrome do pânico. Eu fui uma que chorei amargamente sozinha. E eu subia no altar com falsos sorrisos para fotos. Para manter, né? Para manter uma aparência. E quantos não estão assim? Vivendo, mantendo uma aparência. E o casamento está um inferno. Mas não se separam por quê? Por causa da igreja. E os filhos estão vivendo isso. E aí agora imagine o filho lá, vendo o pastor pregar no domingo uma palavra linda, maravilhosa, e na segunda-feira brigando de pau com a mulher. Como que fica a cabeça de um filho desse? Mas olha que diferença o meu pai. Gente, não tem como separar espiritualidade de emoções. Porque nós somos emoções. E até aquele filme, Divertidamente, até aconselho todo mundo ver, que perfeito aquele filme é. É bom? Vou assistir. Maravilhoso. Eu levei os meus filhos, eles amaram. E meu filho de 9 anos, ele disse assim, mãe, a senhora se identificou com quais emoções? Aí eu disse, eu me identifiquei com alegria e raiva. Aí ele disse, eu me identifiquei com ansiedade. Ele de 9 anos. 9 anos. Ele soube se reconhecer. Mas é um contexto muito da vida lindo. dele que ele te ouve bastante. Ele disse, eu me identifiquei com a ansiedade, a alegria e o tédio. Sim. Olha só que interessante. Ansiedade, alegria e tédio. Porque ele diz às vezes, eu tô com tédio, não tem nada para fazer, né? E ansiedade porque ele é muito ansioso. Então, assim, as pessoas precisam entender, se não ajustar as emoções, não tem como ajustar o espiritual. Porque quando as tuas emoções estão abaladas, pastor, quem está com as emoções abaladas, tem vontade de orar? Não tem. Quem não está curado pode Eu curar falo alguém. isso porque eu vivi. Quando eu estava em depressão, síndrome do pânico, eu não tinha vontade nem de tomar banho, nem de orar. Eu só chorava.
eu só chorava. Eu dizia, Deus, não tem mais o que dizer. O que eu tenho que dizer que já não foi dito? O que eu preciso? Eu não tenho mais o que dizer. Eu não quero mais falar. E eu só chorava. E eu só chorava. Chorava a madrugada inteira chorando. E no outro dia, levantava, enxugava as lágrimas, ia fazer comida para os meus filhos. Eu era pastora. Entende? Então, não tem como não associar. E nós precisamos, quando nós estamos bem emocionalmente, nós estamos bem espiritualmente. Olha Elias. Se trancou na caverna. Foi para um quarto escuro. Foi choramingar diante de um Deus que fez no outro dia o fogo cair. Cara, se o fogo caiu aqui, o que Deus não podia fazer? Deus não podia pegar Jezabel e exterminar? E do que ele estava reclamando? Mas sabe o que ele estava reclamando? Deus, eu acabei de matar 450 profetas de Baal, o fogo caiu, e ao invés do povo se render, o povo está aí querendo a minha morte. Eu já não suporto mais. Não era Deus que Elias não suportava. Era aquela época, as exigências eram pesadas e as pessoas. Era emocional, pastor. E ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Então não é vergonha pedir ajuda. Pastor não, pedir ajuda. Por favor, nós precisamos. Ter outro pastor para se aconselhar. Nós precisamos pedir ajuda. Se o Leonardo tivesse pedido ajuda antes, muita coisa na minha vida tinha mudado, inclusive meu casamento. Mas não pediu ajuda. Por causa de uma falsa santidade, uma arrogância. Porque quem não pede ajuda, pastor, e me perdoe, tem muita gente que pode até se sentir, eu não estou ofendendo ninguém, mas tem muita gente que tem uma arrogância, uma prepotência, né? E coloca tudo na santidade. Que santidade é essa? Jesus chorou. Jesus olhou lá em cima da cruz, ele olhou, procurou seus amigos. E ele disse o quê? Eu não estou conseguindo achar. Ele procurou alguém. Ele procurou, ele só não tinha quem o ajudasse. Você vê que já a palavra fala. A humanidade dele era plena. E as pessoas querem aí estar no pedestal dizendo, isso não existe mais. Nós estamos numa época que as dores, elas são emocionais. Sim. E quando está vindo aí método CIS, eu aconselho a todos os pastores a participar do método CIS. É por isso que eu estou aqui, Deus me plantou aqui. E ontem eu tive um sonho, porque eu estava muito assim, Senhor, mas será mesmo que é da tua vontade? Eu queria tanto estar lá em São Paulo. Ele disse, você vai cuidar, porque o Paulo está fazendo um trabalho de cura, mas quem é que está consolidando esse povo depois? Cuidando deles após o CIS. Porque as pessoas estão doentes, pastor, é na alma. Pais, eu tive um sonho, eu vou ser breve, foi uma das questões que eu estava orando muito a Deus para trazer o CIS para cá, porque realmente eu não queria. Eu queria estar lá, viajando, né? Curtindo e ficando lá com os meus amigos. E aí o Senhor me trouxe isso que eu estava vivendo. Eu via famílias, assim, pai e esposo sentado numa mesa chorando muito pelo filho que estava doente. Aí eu me retirava, via jovens dançando assim, e bebendo e se prostituindo, e olhava para o olhar daqueles meninos, era um olhar triste. Aí depois eu vi uma mãe com o menino segurando, acalmando, mas a mãe estava destruída emocionalmente. E eu sentei na beira assim da estrada e eu chorava muito, dizia, Senhor, eu tenho uma ferramenta para essas pessoas. Eu tenho uma ferramenta emocional para essas pessoas. Aí o Senhor falava para mim, vá e floresça. Você precisa ir e florescer. E foi por isso que o CIS está vindo para cá, graças a Deus. E eu aconselho a todos. Pastor, é o quê? É uma metodologia judaica cristã. É baseado na Bíblia. As pessoas vão se surpreender. Sim. Quando elas verem, no último dia, Paulo Vieira falando, né, sobre a fé dele e convidando as pessoas a aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador. E assim... Perdoe tá mandando mensagem, é filho voltando da escola, é muita coisa. Então, assim, tá chegando aí o método CIS, dia 14, 15, 16, 17 de agosto, né, um valor aí promocional, vai ser no FDS. Sim. E vai ser extraordinário, porque nós vamos cuidar das nossas emoções. Espiritualmente, a leitura, o jejum, a oração,
tá tudo certo. Mas e as emoções? Verdade. Como vai a tua alma? Essa conversa foi extremamente Eu que necessária, agradeço, pastor. positiva, porque muita gente está adoecendo É verdade. na alma, na mente. O espírito até pode estar bem, né? O Mas espírito isso está acaba forte. afetando. Mas a carne, que carne A é? carne é fraca. Qual é a carne que Deus fala? É o corpo inteiro. A e alma. a alma que A fala dos alma sentimentos, está emoções. fraca porque a alma está vulnerável Vulnerável. às emoções. Pois é. O espírito está forte, mas a alma, a carne, é fraca. As emoções são fracas. Então, pastores, peçam ajuda. Líderes, obreiros, não precisam se sentir fortes a todo momento. Tá aqui, vocês ouviram essas palavras maravilhosas, né? De alguém que é profissional na área, que estudou sobre isso, estuda sobre isso e tem base bíblica para fazer as aplicações. Exato. Então, não fique aí enclausurado, isolado, peça ajuda. Tem alguém para que você possa se aconselhar, conversar, para que você ajude mais pessoas. Jesus levou, né, na hora, Exato. pessoas para orar com ele, do mais sofrimento. Sim, E tem Sempre gente que quer tem. andar sozinho. Sempre não tem. andem sozinhos. exatamente. Ninguém pode andar sozinho. Pastora tem que pedir Lisiane, um prazer imenso Querido. recebê-la aqui. Em nome de Prazer Jesus, todo meu. estaremos em outras oportunidades. Amém. Né? A vida de pai... Vem cá. Vida de pai, vida de Eu mãe... entendo que eu preguei é assim muitas vezes. Pois é. E hoje, especialmente a esposa trabalhando, eu tive que trazer o pequenininho. Mas essa é a humanidade. Eu ia perguntar se você assistiu ou assiste The Chosen. Uhum. Né? Meus filhos assistiram. Eu não assisti tanto não, mas... Que mostra mais a questão da humanidade de Jesus, É lindo, os né? comportamentos. Então, me chamou muita atenção, eu gostei bastante e continuo assistindo. E a gente precisa associar a vida ministerial com a vida familiar e passar para as pessoas que também nós somos humanos, temos esses sentimentos, as mesmas obrigações. Até parei um pouquinho para mandar uma mensagem. Meu filho provavelmente está lá me esperando. Quero não, obrigado. Então, é um prazer fazer a obra do Senhor e principalmente ganhar os de casa. Porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro, perder a própria casa. Sucesso não ter uma igreja cheia. Sucesso é ter sua família no ministério com você. Amém. Que bênção. Pastora, por gentileza, faz uma oração, Faço, agradecendo a Deus por esse momento. E os irmãos que quiserem fazer uma visita, onde fica a Igreja do Evangelho Quadrangular? Os irmãos vão para as suas igrejas. Mas quem não tem igreja, você pode me visitar, porque se eu chamar os irmãos, misericórdia, né? Pois é. Então, me segue lá no Instagram, Lisiane Tomás, @LisianeTomás. Também a nossa igreja fica aqui no bairro Brasília, Rua Procópio José da Silva, 591. Eu estou na quarta e também estou no domingo. E eu espero você. Você também que é pastor, que quer um aconselhamento, não procure todo mundo, procure a pessoa certa. É necessário falar isso, a pessoa certa, e não fique sozinho, porque nem Jesus andou sozinho. Então, não ande só. É importante que você esteja acompanhado. E eis-me aqui para servir vocês com esta missão Amém. que Deus me deu, e é um prazer muito grande, pastor, que Deus abençoe o ministério Amém. aqui em Arapiraca, que possamos crescer e expandir o reino aqui, conquistar almas em nome de Jesus, né, no toda essa Arapiraca, região agreste sertão. E eu vou orar. Vamos orar? Amém, em nome de Jesus. Querido Deus, obrigada Jesus. por esta oportunidade. Que estas palavras, Espírito Santo, possa encontrar corações. Possa Em nome de encontrar Jesus. corações feridos que estão clamando, meu Deus, por socorro. Glória Que a possa Deus. encontrar mulheres, homens, pastores, líderes, jovens que estão necessitando, Senhor, de cura. Não Amém, só a Jesus. cura do corpo, mas também da cura das suas emoções, cura da sua alma. Espírito Santo de Deus, que esse ministério venha crescer sobre a terra, que o teu Espírito Santo venha, meu Deus, conquistar, venha trazer pessoas, venha fazer com que as nossas igrejas Amém, cresçam, Jesus, eu creio, Senhor. concordo E não com essas igrejas palavras. somente o templo, mas igrejas mesmo, que amem pessoas, que conquistem e que a gente possa ser agentes de salvação aqui na terra. Eu te agradeço por esta oportunidade, dedico a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querido. Arapiraca é do Senhor Jesus. Eu creio. Em nome de Desperta, Jesus. Arapiraca. Deus abençoe e Amém. até o próximo episódio, em nome de Jesus. Se Eita. deixar, a gente fala aqui, viu? Isso foi maravilhoso.